Muito bem, 10 horas e 37 minutos, voltamos com o Opinião Livre de hoje, entrevistando o Dr. Alexandre Sá Domingues, que ele é advogado, especialista em júri, né? E o pessoal já está mandando aqui uma série de perguntas, estava conversando com ele agora no intervalo, nós vamos falar já do caso Mestre Nakashima, mas tem algumas perguntas antes, para passar. O Neto Palme pergunta o seguinte, ele quer saber o que o senhor acha da reforma da idade penal no Brasil. Olha, é uma questão que toda hora vem à tona, mas eu entendo que é uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É aquele núcleo duro da Constituição que não é passível de emenda, ou seja, não é possível de se alterar. Quando se instituiu o novo Estado brasileiro, em 1988, com a nova Constituição, fez-se uma opção pelo critério biológico para aferir a maturidade penal. Essa questão, em outros países, ela é diferente. Alguns países têm somente o critério psicológico, em que até crianças que são avaliadas psicologicamente podem ser responsabilizados criminalmente. Outros países têm idades menores, em alguns países a idade vai sendo reduzida. A bem da verdade, eu acho que é uma questão que demanda aí mais do que um programa só para falar sobre isso, mas eu acho que um critério misto seria o ideal. Um critério que pudesse levar em consideração uma idade mínima, talvez os 16 anos, e aliado a um critério psicológico para atender a maturidade. Quando a gente teve essa adoção da maturidade com 18 anos, vivíamos uma realidade diferente, isso é verdade. Hoje os jovens têm acesso à informação com muito mais cedo, então acho que isso demanda uma discussão muito maior. Eu só entendo que é uma cláusula pétrea que não tem como alterar a Constituição, só se fundássemos o novo Estado brasileiro. A Loirãozinha diz o seguinte aqui: deveria haver uma reforma geral na legislação, não apenas na idade penal. Complemento aí também, né? Bom, fatalmente nós vamos entrar nesse caso, que é justamente o caso Mestre Nakashima, caso que o senhor tem atuado na acusação. Como é que está esse processo hoje? Olha, ele está muito bem. No aspecto processual, ele avançou bastante. Nós conseguimos, apesar de, como você mencionou, agora dia 23 de maio, vai fazer um ano do desaparecimento, da morte de Mestre Nakashima. Ela foi encontrada dia 11 de junho de 2010. E em 11 de junho de 2010 começou efetivamente a investigação do seu assassinato. Em alguns poucos meses, diferente de outros processos que a gente vê por aí, nós conseguimos encerrar a primeira fase do júri, os réus foram pronunciados. Estamos hoje numa fase que é de recurso. Vocês sabem que no processo penal, todas as decisões judiciais são passíveis de recurso. E essa decisão que encaminhou os réus a júri está sendo analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu imagino que mais alguns meses, uns 3, 4 meses, talvez tenhamos uma resposta sobre a manutenção ou não dessa pronúncia. Eu acredito piamente que essa pronúncia será mantida, pois ela preenche os requisitos da legislação processual. Com relação à prisão preventiva, ela está decretada. Inclusive, existem habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça que foram negados em sede liminar, ou seja, continua valendo o decreto de prisão, os réus estão foragidos, a busca dos réus está a cargo da divisão de capturas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O nome dos réus, a foto dos réus encontra-se no site como procurados. Eles têm que se curvar e responder ao processo da forma que foi decidido judicialmente. Eu acho que esse desrespeito às decisões judiciais é algo absolutamente pernicioso para o Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que se tem dúvidas, se não concorda, se está inconformado, busque meios legais para recorrer e para reformar a decisão. Não é o que está sendo feito nesse caso, isso é o que é triste. Mas com relação ao processo, eu estou bastante satisfeito. Nós conseguimos amealhar um conjunto de provas muito, muito forte, que eu tenho convicção que no júri, os 7 jurados que serão sorteados oportunamente terão condição de tranquilamente condenar os réus por esse bárbaro crime. É um crime que choca a todos, pois é mais um crime contra a mulher, um crime que, como restou provado no processo,
foi por um sentimento de egoísmo, um sentimento vil, torpe, né, de não querer perder uma pessoa, de se sentir humilhado por ter sido trocado, por ter sido colocado no segundo plano, né? A maior reclamação do Misael, inclusive nos e-mails que tem nos autos, é que ele se sentiu humilhado porque a Mércia não queria assumir mais o relacionamento publicamente, mas ainda tinha alguns flashbacks, vamos chamar assim, né? Então esse tipo de crime é um crime que choca a todos, porque todos nós estamos passíveis de sofrer uma violência dessa e nos identificamos com a vítima. Eu acho que essa é a maior explicação para essa comoção que gerou na sociedade, porque tantos outros crimes ocorrem todos os dias, crimes graves tanto quanto esse, e às vezes não ganham essa projeção. Eu acho que é importante que alguns casos venham à tona, né, como o caso da Bela Nardoni, como o caso do Bruno, como o caso da Mércia Nakashima, porque ajuda, como eu disse no início da nossa fala, a amadurecer a sociedade e as instituições que compõem essa sociedade. Só para lembrar, se você não lembra do rosto desses dois indivíduos aí, eu coloquei um link aqui no nosso chat, que é o link da página de procurados da Polícia Civil. Acesse esse link que você vai, se você de repente vê um desses dois indivíduos aí no meio da rua, você liga lá para a polícia, faça aí a sua denúncia, porque só também fazendo um complemento, a violência, essa violência que foi praticada contra a Mércia, a violência praticada contra a mulher de uma forma geral, ela tem crescido absurdamente. E se vocês acessarem esse link que eu mandei para vocês, que é justamente o link de procurados, vocês vão ver de cara 4 ou 5 procurados, os 5 por crimes contra a mulher, né? Que é o caso do Evandro e do Misael, o caso do... Tem um outro Evandro lá em Guarulhos também, infelizmente na minha cidade também. Tem o Abdel Maci, né? Então assim, acesse lá, gente, tá aqui o link, se você não lembrar do rosto do indivíduo, dá uma olhada lá, que vocês vão poder se informar melhor e denuncie, gente, encontrou, denuncia, tá? Porque isso não pode acontecer. O Neto Palma relembra o fato em que o irmão e a mãe da Mércia foram ameaçados. Eu não sei se é justamente o fato que eles estavam na estrada? Na estrada, estavam na Dutra. Não, estavam na estrada de Nazaré, coincidentemente foi na estrada de Nazaré. Nazaré é uma cidade que não traz bons fluidos para a família Nakashima. Eles estavam voltando da casa de um parente e foram abordados na estrada por 2 motos. E Márcio, olhando pelo retrovisor, pôde ver que o rapaz que vinha na garupa, ele sacou de uma arma. Nesse momento, Márcio ele tentou empreender fuga, mas estava começando a chuviscar na hora, e a estrada de Nazaré, para quem conhece, ela é muito sinuosa. Ele acabou perdendo o controle do carro, capotou, caiu quase 15 metros, ribanceira abaixo. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Dona Janete sofreu bastante porque quebrou a clavícula, 2 ou 3 costelas. Isso fez com que ela convalescesse algum tempo. Até hoje ainda está com dificuldade na costela, mas dos males o menor, né? Porque podia acontecer algo muito pior. Agora, quem fez isso, ou qual era o objetivo dessas pessoas, isso realmente está sendo apurado. Foi instaurado um outro inquérito policial, inclusive eles foram ouvidos e agora serão ouvidos novamente. Parece que surgiram algumas informações novas e a gente está aguardando a apuração, né? Se trata de um assalto, algum outro tipo de iniciativa, a gente não pode afirmar. É algo que realmente surpreende, né? Que ocorra, né? Novamente com a família, tendo como vítima a família Nakashima, que até então nunca tinha sofrido nada. Nunca teve nada.